Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz que a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou com este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos padres, Lucas e Eduardo, a quem tenho um carinho muito grande, Padre Eduardo, quando ingressei no caminho do seminário, ele estava no último ano de preparação e me ajudou bastante a manter a espiritualidade e a conservar o carisma que Deus me confiara. Padre Lucas foi quem me recebeu propriamente no seminário, acolheu a minha bagagem, as malas. Obrigado, senhores, pelo testemunho. E agora, unidos ao redor deste altar, nós somos irmãos por força do sacramento que a nós foi confiado e queremos construir, não só entre nós, mas entre o povo de Deus aqui presente, um caminho de unidade. Chega de divisões entre a nossa igreja. A gente está vivendo um período profundo da campanha da fraternidade, onde diz: o que era dividido, ele fez uma unidade. Estamos procurando unir-nos naquilo que nos conecta, nações cristãs, mas dentro de nós ainda há muita divisão, por coisas bobas às vezes, por picuinhas, por coisas que não nos torna mais seguidores de Jesus, muito pelo contrário, ofuscam a beleza do Evangelho. E nós queremos ser os primeiros a testemunhar: em Cristo nós somos um corpo, não uniformizado, cada um com suas particularidades, cada paróquia, comunidade com as suas diferenças, mas juntas, resplandecendo a beleza da fé, que precisa orientar-nos e que precisa refulgir neste tempo marcado por desafios, marcado pelo isolamento, marcado pela dor. Se não for pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós nunca conseguiremos colocar em prática aquilo que nosso Senhor nos deixou na última ceia. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isso o meu coração, e tenho certeza que o coração dos meus irmãos, se alegram por esse caminho de unidade que estamos construindo. Um caminho de integração, onde ninguém se vê como competidores, mas muito pelo contrário, corremos juntos para alcançar a mesma coroa da vitória, que é
o coração de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é este coração que hoje nós somos convidados a contemplar nesta liturgia. A própria igreja, na sua dinâmica e na sua sabedoria, vai nos propondo, aos poucos, um recolhimento cada vez maior. Hoje, há 8 dias de iniciarmos a Semana Santa, a igreja nos propõe uma certa penitência até mesmo do olhar. Os ornamentos são retirados da igreja, onde há o costume de velar-se as imagens, essas imagens são veladas, como aqui no santuário, vocês podem ver, São José, Santa Bárbara já estão velados, para que o nosso olhar agora se volte para o essencial. Para que Jesus Cristo não seja para nós pedra de escândalo, é preciso acolhê-lo e acolhê-lo com profundidade no nosso coração. O evangelho de hoje é um tanto quanto engraçado. É uma polêmica entre os próprios fariseus. Vejam, Jesus nem abre a boca neste evangelho. Jesus, aliás, nem é tão... A figura dele em si nem entra em xeque neste evangelho. Muito pelo contrário. Ele é o assunto, mas não fez nada aqui no evangelho. E aí, enquanto o padre Lucas proclamava a leitura, eu ficava pensando lá com os meus botões. Meus irmãos, até hoje isso não mudou. Jesus Cristo continua sendo causa de divisão e de desentendimento para muita gente, inclusive gente que se diz católica. Jesus Cristo ainda continua sendo causa de controvérsia, porque diante de Jesus nós só temos 2 opções. Ou acolhemos com a totalidade da sua graça e mudamos de vida, ou preferimos continuar com a vida que levamos, e aí Jesus se torna para nós pedra de tropeço. Ninguém consegue ofuscar-se diante de uma luz forte. Quando o sol nasce, é impossível que não veja aqueles que têm a capacidade de enxergar com mais distinção e com mais clareza, porque por mais distante e por mais recândido que seja o lugar, o raio da luz do sol lá alcança. Jesus Cristo, nosso Senhor, é mais forte do que o sol. Por isso, a luz que emana do seu coração atinge a todos, mas diante da luz, nós somos contrastados a cada dia a optar viver na luminosidade do Senhor ou continuar apegados aos nossos conceitos ou mesmo preconceitos. Aqui está uma controvérsia. Alguns dos fariseus se conhecia, de fato, ele é o Messias. De fato, não tem como fazer o que ele faz se não vir da parte de Deus. Mas alguns outros, por alguns interesses um tanto quanto mesquinhos, para salvaguardar uma religiosidade, falaram assim, que Messias nada, esse homem é um impostor, precisa ser preso, precisa ser condenado. Vejam, aqui, abro um parênteses, para você entender o que vivemos e o que celebramos. Cronologicamente, agora na Quaresma, nós entramos num outro contexto. Nós não somos mais chamados a contemplar simplesmente uma mudança de vida, como nós havíamos meditando passo a passo, gradativamente, até o dia de ontem. De agora até o domingo de Ramos, nós vamos ser chamados a contemplar o horizonte da cruz do Senhor. As polêmicas de Jesus vão crescendo até que ele seja, de fato, condenado à morte. E essa morte aconteça. E digo isso para falar de algo muito concreto na nossa vida de cristão. Se a gente não acolhe Jesus como ele é, nós vamos continuar achando pretextos para tirar Jesus da nossa vida. Sim, às vezes a gente não percebe e até é inconsciente, mas vamos fazendo de tudo para que Jesus fique de escanteio, para que a palavra dele não surta efeitos em nós, porque a palavra de Jesus exige de nós comportamentos que de fato são comportamentos de santidade. Nós somos então hoje, meus irmãos, convidados a perceber de que lado nós estamos e como estamos acolhendo Jesus.
Estamos do lado daqueles que, para salvaguardar uma aparência de religiosidade, mas infrutífera, porque não era traduzida em obras concretas, não havia mudança de comportamento, continuava um povo mesquinho, um povo futriqueiro, fofoqueiro, um povo apegado ao dinheiro e ao poder, um povo que queria ser reconhecido nas coisas grandes por causa de Deus. Um povo que ainda continuava insensível de coração, porque não era capaz de compadecer-se da dor do próximo, mas queriam salvaguardar uma aparência, uma fachada, porque cumpria os ritos certinho, porque vivia uma normatividade infrutífera, porque não mudava o coração. Ou nós estamos com aqueles que, por não terem nada a perder, por ter sido até mesmo considerado diante da sociedade os piores, os pecadores públicos, acolheram com radicalidade a proposta de Jesus, deixaram-se tocar por Ele, foram salvos e tornaram-se instrumentos de salvação. Com muita sinceridade, é necessário arrancar do nosso peito as máscaras que vamos colocando para nos, vamos dizer assim, anestesiar internamente e parecer bem na fita. Se a gente está disposto a viver em Cristo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é estar dispostos a romper e a aceitar até mesmo a perseguição por causa da verdade. O profeta Jeremias, na sua primeira leitura, disse isso. Nós estamos sendo como cordeiros levados ao sacrifício. O autor da carta aos Hebreus interpreta isso dizendo: por causa dele sou entregue à morte todos os dias. E aí a gente precisa pensar, estamos sendo entregues de fato à morte? Não no sentido literal, porque talvez hoje ser entregue à morte por causa de Cristo é uma realidade com mais frequência do que há uns 500 anos atrás. E o martírio, diante de tantas coisas que estamos vivendo, parece ser algo um tanto quanto mais suportável do que a mortificação dos nossos desejos que a cada dia brotam no nosso coração. Talvez o martírio seria uma solução um tanto quanto imediata para alcançarmos a santidade. Mas por causa dele nós somos entregues à morte todos os dias. Porque se acolhemos a palavra de Jesus, é necessário deixar morrer dentro de mim o rancor, o ressentimento. Se eu acolho Jesus na sua totalidade, é necessário deixar morrer dentro de mim, os afetos desordenados que me fazem ver o outro como objeto de prazer ou como objeto de comércio. É necessário deixar morrer dentro de mim os meus interesses e a minha própria lógica, para começar a ressurgir em mim a força da graça que foi colocada no meu coração no dia do meu batismo. Mas não basta apenas deixar-se mortificar em Cristo, é necessário buscar refúgio somente em Deus. Diante das polêmicas, o coração de Jesus era um coração que repousava na paz, porque era um coração que, como a Jordana cantou no Salmo muito bonito, buscava no Senhor o seu refúgio, buscava em Deus a sua esperança. Hoje, meu amado irmão e minha amada irmã, façamos esse exame de consciência com profundidade de coração e vejamos o que nós estamos colocando em prática de verdade da mensagem de Jesus. Se acolhemos Jesus na totalidade, e se falarmos sim, estamos dispostos a sermos entregues à morte todos os dias por causa dele? E se estamos dispostos, diante da perseguição, onde colocamos o nosso refúgio? Providencialmente, aqui termino esta homilia, nós aqui somos chamados a voltar o nosso olhar à Mãe piedosa, Nossa Senhora da Piedade, ou a Nossa Senhora das Dores, não importa o título, somos chamados hoje a iniciar um caminho de contrição perfeita ao lado da Virgem Maria. É necessário, meu irmão, minha irmã, romper e adentrar um véu que às vezes nos separa
de algo tão próximo de nós, Jesus Cristo, que está no colo da Virgem Maria. E junto às dores de Nossa Senhora, colocar não somente as nossas angústias e as nossas dores, mas também o quanto ainda nós precisamos crescer em santidade e em justiça enquanto perdurarem nossos dias. A Virgem dolorosa, com seu coração transpassado, serve para nós de exemplo de alguém que por causa do seu filho foi entregue à morte sem passar pela morte. Porque a dor que feriu o coração de Maria não foi a dor de alguém que sentia o seu corpo perecer, mas era a dor de alguém que via o seu coração desfalecer por amar. A Virgem Maria sofreu um martírio indelével, porque ela sofreu um martírio no coração. Desde o nascimento até o sepulcro, Maria nos ensina de que lado ela estava. Ela estava ao lado de Jesus. E por isso permaneceu de pé. Por isso permaneceu confiante, porque ela soube buscar refúgio no Senhor. Que hoje, iniciando esse centenário das dores, tenhamos a coragem de nos aproximar com sinceridade de Nossa Senhora, para que tenhamos de fato a dor dos nossos pecados, a dor que é causada no coração de Deus cada vez que olhamos para Jesus e queremos ofuscá-lo dentro de nós, cada vez que viramos as costas para a palavra de Deus e optamos por continuar com a nossa lógica mesquinha e interesseira. E olhando para Maria, a Senhora das Dores, tenhamos a coragem de, como ela, buscar refúgio no Senhor, para que assim, escondendo-nos em Deus e vivendo cada dia a mortificação dos nossos pecados, possamos começar a viver agora um tempo de graça e de verdade, um tempo de ressurreição, onde Cristo seja tudo em nós, onde nós, sendo tudo em Cristo, formamos um só corpo no Espírito Santo, capaz de levar aos corações feridos e machucados a força da palavra de Deus, a esperança no céu, através do amor concreto demonstrado em nossas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, amados irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor nosso Deus as nossas súplicas e necessidades. A cada